Meu nome é Wagner Amaro, eu sou editor, jornalista, bibliotecário. Toda a minha trajetória profissional ela está envolvida com livro, com leitura e literatura. Trago experiências muito fortes infantis em relação à leitura e desse momento em que eu me apaixono pelo livro e pela literatura. Atualmente, trabalhei durante muito tempo como bibliotecário e atualmente eu trabalho como editor. Então, em 2015, eu fundei uma editora que se chama Editora Malê, que ela é voltada para dar visibilidade à autoria negra. Sobre como o livro entrou na minha vida, eu tenho algumas experiências, assim, trago na memória algumas experiências muito positivas em relação à leitura. Uma delas é ainda muito pequeno e eu ainda não sabia ler, de observar a minha mãe lendo. Então, e o quanto ela ficava envolvida com a leitura, o quanto ela ficava imersa enquanto estava lendo, sabe? Então, o mundo ao redor parecia não fazer tanta, não atrair tanto a ela enquanto ela estava lendo. E essa imagem, ela ficou muito gravada para mim e como um, um ponto assim de sedução, ou seja, se aquele objeto que fazia a minha mãe se desligar do mundo e estar dentro do livro era tão interessante, é porque esse objeto teria algo de muito bom. Então, essa imagem, para mim, ela é fortíssima. E uma outra imagem que eu tenho é também do meu pai lendo. Meu pai lia muito gibi e comprava muito gibi para que eu lesse, para que meu irmão lesse. Então, assim, a expectativa que a gente tinha porque isso era uma compra mensal, então só se comprava quando recebia o salário. Então a expectativa que a gente tinha dessa chegada dos gibis que iriam dar a gente aquele momento de prazer. Então vem de memórias familiares do meu pai com os gibis e da minha mãe com esses livros, que eram livros de uma coleção que vinha junto com sabonete, se eu não me engano. Era alguma promoção que vinha uns romances americanos juntos com esses produtos de sabonete, produto de beleza, alguma coisa assim. Um pouco mais tarde, eu tenho também a memória do meu primeiro livro, quer dizer, o primeiro livro que eu leio na escola, que a escola que indicou, se chamava O Sapo Batista. E esse livro, assim, ele me marcou também muito. Como eu não tinha, quer dizer, eu sou de uma família muito humilde, então a gente não se comprava livros. Eu não tinha biblioteca em casa. E a biblioteca da escola, ela não era uma biblioteca muito acessível. Então esse livro, né, que eu citei aqui agora, é um livro que eu fiquei relendo durante muitos anos, assim, durante muitos anos. Ele me acompanha da infância até a pré-adolescência. Tem uma coisa nesse personagem, né, nesse sapo Batista, que eu me identificava bastante. Então a história ela começa, pelo que eu lembro, é que esse personagem ele vivia pensativo. Acho que a primeira frase é essa. O sapo Batista vivia pensativo e esse sapo ele fica pensando ali na floresta e depois ele consegue fazer uma associação com os outros bichos e a partir daí ele fica muito feliz. Enfim, a história é basicamente essa. Mas a ideia desse personagem ser um personagem introspectivo, ou seja, a ideia desse personagem ser um personagem que vivia refletindo no seu canto e muito tranquilo a partir dessa reflexão, é algo que também me atraiu e que eu me identifiquei porque eu fui uma criança introspectiva e fui uma criança também que construía meu universo ficcional antes mesmo de começar a escrever num espaço de isolamento. Então, assim, eu tinha lá meus brinquedos e ficava ali horas construindo as histórias para mim mesmo, sem saber que o que eu estava fazendo ali já era um exercício de ficção. Posteriormente, eu começo a já ler, então, assim, já pré-adolescente, eu começo a ler, começo essa leitura pelo livro didático, então os livros didáticos começam a me dar algumas
sinalizações importantes. Eu lembro de conhecer Cecília Meirelles a partir do livro didático, Rubem Braga, e lia e decorava. Então, assim, o Rubem Braga tem uma crônica que é: o meu ideal seria escrever. E aí ele vai dizendo o ideal dele de escrever uma crônica. Então, era uma crônica que eu tinha decorada, por exemplo. Então, assim, quando eu gostava muito de um texto, eu decorava esse texto. A Cecília Meirelles, que eu acho que é Quem Me Compra um Jardim com Flores, também é um outro texto que eu também decorei. Enfim, eu ficava decorando esses textos que tinham um livro didático. Mas ali teve para mim como uma sinalização de alguns autores que eu passo a ler já na pré-adolescência. Então, eu começo a ler a coleção Para Gostar de Ler, que é uma coleção importantíssima. Essa coleção ela foi pensada justamente para promover a literatura. Então, em um certo momento, o Afonso Romano de Santana, conversando com o Rubem Braga, e o Rubem Braga ele fala dessa dificuldade, né, tão tradicional no Brasil, de formar leitores, de ter mais leitores, e eles têm essa ideia, junto com o editor da Ática, na época, de criar essa coleção Para Gostar de Ler, que foi um sucesso. É uma coleção que as pessoas da minha geração, que gostam de literatura, passaram por essa coleção. Então, nessa coleção eu conheço Clarice Lispector, Paulo Mendes Campos. Acho que o Aníbal Machado eu conheço também a partir dessa coleção, o Drummond, o Mário de Andrade, enfim, todos eles publicaram narrativas curtas nessa coleção. E a partir da coleção, o que eu fui fazendo é buscar os livros individuais desses autores. Os livros, eu acho que a Rocco fazia isso principalmente, a editora Rocco, que é colocar no final do livro todos os títulos que aquele autor tinha publicado. Então eu tinha um caderno e nesse caderno eu listava esses títulos e ia ticando os livros que eu tinha lido. O meu objetivo era uma maratona muito pessoal, mas o meu objetivo era ler tudo de todos os autores que eu queria. Então, a Clarice Lispector, eu ia lá fazendo um X em toda a literatura da Clarice. Eu lembro que com a Clarice, o que aconteceu comigo nesse período, eu estou falando de 12, 13 anos de idade. O que aconteceu comigo nesse período foi ter, e que me causou uma certa frustração, foi ter brecado em relação a alguns textos da Clarice, principalmente alguns romances. Então, assim, eu não tinha ainda maturidade para conseguir acompanhar. Eu lembro que A Maçã no Escuro foi um romance assim, que me trouxe muito sofrimento, porque eu não conseguia entender o que a Clarice queria dizer com aquele romance. Até hoje eu não voltei para esse romance para tentar entender o que ela estava querendo dizer ali, e eu ficava tentando decifrar o que o que a Clarice queria comunicar com seus textos, e naquele período eu ainda não conseguia acompanhar. Tem um livro também nesse período que me marcou muito, que foi O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, que eu também conheço a partir da coleção Para Gostar de Ler. O Encontro Marcado é um romance que eu li talvez umas 5 vezes. E cada vez que eu lia, então, se eu comecei a ler esse romance talvez com 13 anos, e fui amadurecendo e lendo, né? Com 22 anos eu estava lendo ainda esse romance. Cada vez que eu lia o romance, ele me dizia outras coisas. E o que eu acho que é a força desse romance é porque ele é um romance de formação. Eu não tinha essa consciência ainda. Então, o quanto esses romances de formação, eles se entregues, né, a um jovem leitor, a uma jovem leitora, ele pode ter essa força justamente de uma identificação com o que está sendo narrado. Então, esse início do meu envolvimento com leitura se dá dessa forma. Eu lembro também que nesse período, e aí né, nesse período bem inicial de envolvimento com leitura, eu estava lembrando, eu tenho dado algumas entrevistas que fazem eu lembrar desse primeiro momento. Então eu lembrei que eu tinha criado um clube
Então, eu e mais 5 crianças, a gente fazia parte desse clube. Eu era o presidente desse clube. E o clube era um clube, a gente se encontrava. Nessa época eu escrevia muito, então eu escrevia história em quadrinho, que eu mesmo fazia o desenho. Eu escrevi o que eu entendia que seria um roteiro de novela, por exemplo. Então estava lá a novela, tinha um título, eu escrevia aquilo. O que eu entendia que seria um roteiro de cinema, eu escrevia o roteiro de cinema. E o que eu entendia que seria um texto teatral. Então, eu orientava as crianças desse clube, que se chamava Clube do Clubinho, a encenar esses textos que eu escrevia. Outra coisa também que eu fazia nesse período era fazer roteiros ficcionais de shows. Então, como eu escutava muito rádio, né, no tempo da rádio, estou falando de um período pré-internet, e eu escutava muita rádio Mac, o que causava muita estranheza, né? Aquela criança escutando rádio Mac. Mas eu escutava e ali eu consegui conhecer quase tudo da MPB, assim. Desde os artistas bem mais antigos, a Rádio Mac serviu para mim como uma enciclopédia da música popular brasileira. Então, desde os artistas assim da década de 50, da década de 40, 30, até os mais contemporâneos. E eu criava roteiros de shows desses artistas. Então, eu imaginava que um dia, quando adulto, eu ia dirigir, sei lá, uma cantora, Elisete Cardoso. O que eu gostaria, como eu gostaria que fosse esse show? Então, eu colocava nesses cadernos, eu tinha muitos cadernos que eu ficava escrevendo. Eu colocava, ela vai cantar essa música primeiro, depois essa música desse autor. Então, tinha os roteiros, assim, de shows. O que essas lembranças elas têm feito eu pensar é o quanto eu já tinha o que o João Cabral de Melo Neto chama de excesso de ser, né? Ele diz, por que se escreve? Por que ele fazia ficção? Porque ele tinha um excesso de ser. Então, o quanto eu, na minha infância, eu já trazia isso, e isso transbordava para diversas produções artísticas amadoras e infantis, mas que eu desenhava, por exemplo, muito. Então, assim, eu cheguei a fazer curso por correspondência de desenho. Então, quanto tudo isso me interessava. A editora Malê, como bibliotecário, eu já tinha como desejo, né, ter ou uma editora, ou uma livraria, ou uma produtora cultural. Era algo que sempre passava pela minha cabeça. Eu só não sentia o impulso maior de fato tornar isso real. E eu tenho um grande amigo e eu ficava seduzindo esse amigo, que é o meu sócio, que é o Francisco Jorge, para poder criar uma produtora cultural. Então eu ficava, pô, vamos fazer uma produtora, cara, e vamos tentar isso durante anos. E até que a gente teve ele me convidou para um projeto que se chamava Histórias Possíveis, que era um projeto de mediação de leitura. Então, assim, eu sempre, como bibliotecário, eu trabalhei sempre muito com mediação de leitura. E nesse projeto, entre as pessoas que foram convidadas, então a gente convidou o Marcelo Moutinho, Gessé Andarilho, Anderson Assis e a Conceição Evaristo. O conceito do projeto era justamente passar para os jovens de uma ONG o quanto as histórias elas são possíveis na ficção, mas são possíveis também como a partir da literatura e da leitura histórias podem se tornar possíveis, ou seja, como a literatura ela pode servir como um incremento, como uma chama para que as pessoas busquem outras realidades. Esse era o conceito do projeto. E a gente nesse projeto a gente sempre fazia uma mediação da leitura antes do encontro dos jovens com os autores. Ao tentar fazer a mediação dos livros da Conceição Evaristo, a gente encontrou uma realidade que era muito grave, assim. Ou seja, os livros da Conceição
eles não estavam disponíveis no mercado. Apenas um título estava disponível no mercado, que é o Olhos d'Água, e os outros títulos estavam fora de catálogo. Um título apenas a Conceição tinha para vender, mas já não tinha em grande quantidade. E até chegamos a encontrar um livro que foi pirateado, ou seja, uma pessoa que tinha feito a xerox do livro e estava vendendo esse livro na estante virtual. Essa situação assim foi uma situação que me comoveu bastante e que serviu para mim como um start de, poxa, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Então, nesse período, eu também comecei a pesquisar sobre a realidade dos autores negros no Brasil, o quanto havia de dificuldade para poder se publicar, para poder fazer os títulos circularem, encontrarem mais autores. E eu acredito que esse fato também sensibilizou bastante Francisco e fez com que a gente desse esse primeiro passo de criação da editora. Isso em 2015. A editora ela foi pensada tanto para trazer esses títulos que estavam fora de catálogo, mas também para incentivar a formação de novos autores. Então, a nossa primeira ação da editora foi criar um prêmio voltado para jovens autores negros. Então, é uma ideia de reforçar o que já havia de tradição, mas também de criar um elo com o novo, com o que está surgindo. Então, um dos nossos objetivos que a gente vem cumprindo é sempre investir também no novo autor, fazer com que esse autor se torne conhecido. Hoje já a gente está comemorando agora em agosto 5 anos da editora. O catálogo ele já está bem extenso. Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa chamada Panorama Editorial Afro-Brasileiro, que pesquisou, quantificou os livros que foram publicados em contos no Brasil de autores negros entre 1859 a 2006. Então, nesse período, que é um período de 176 anos, foram publicados apenas 86 títulos. Na editora Malê, entre romances, contos, a gente já publicou mais de 70 livros em 5 anos. Se a gente contar com as coletâneas, nós já publicamos mais de 100 autores. Então, isso mostra como a editora ela trouxe um gás, né, para essa trajetória da autoria negra. O nome foi... A gente ficou um bom tempo buscando esse nome. Eu sugeri alguns títulos, o Francisco sugeriu outros. Acho que, se eu não me engano, o primeiro nome que eu pensei seria algo como Wagner e Francisco, ou Amar e Jorge, por causa dessa tradição brasileira dos nomes serem nomes da editora, né, como José Olímpio e tal, e nada batia, nada encaixava. Assim. E aí eu lembrei de um livro que eu tinha lido, que é do José dos Reis, que eu não vou lembrar o título agora do livro, mas que fala da revolta dos malês. É um livro que, quando eu li assim, a primeira página do livro e não larguei o livro até terminar, de tão bem escrito que ele é. Então, essa revolta dos malês ela acontece em Salvador. É a revolta mais representativa das revoltas negras que aconteceram no Brasil. Então, ela marca essa ideia de que não houve uma passividade dos negros em relação à escravidão, embora ela não tenha sido a revolta mais com maior número de participantes. Então, participaram da revolta dos malês 600 negros, entre os escravizados e os não escravizados. No entanto, ela se tornou tão representativa porque esses negros eles eram islamizados e dominavam a escrita e a leitura por causa da religião. Então, é a revolta que tem mais registros sobre a revolta. Então, ela também tem um pouco essa força de comunicar o quanto, né, ter esse envolvimento com a leitura e com a escrita também é uma forma de resistência. Narrar é resistir, narrar
existir. É isso que a revolta dos malês ela traz para a gente, sabe? E ela quebra também essa ideia de que durante todo o período da escravidão os negros estiveram apartados, né, do envolvimento com a leitura e com a escrita. O Ney Lopes ele comenta que em Salvador essa expressão malê ela também ela ficou como um mito que é mais forte até do que a própria revolta. Então, chamar uma pessoa de negro malê é chamar essa pessoa de que essa pessoa que esse negro é um negro que tem um envolvimento com o conhecimento, um envolvimento com a cultura, que ele valoriza a cultura escrita. Então, isso traz para a editora Malê símbolos importantíssimos. Então, por isso que eu tive a ideia de dar à editora o nome de Malê. Então, o Francisco ele topou de cara e a gente tem e está no DNA da editora esse símbolo, um símbolo de resistência, de insurgência contra uma realidade que a gente considera injusta e de um envolvimento com conhecimento, né? Com conhecimento. Ainda como bibliotecário, eu trabalhei numa escola e nessa escola eu desenvolvia muitos projetos de mediação da leitura com professores. E eu comecei a propor que esses projetos pudessem originar livros. Então eu comecei a organizar livros, eu tenho livros em parceria com a Editora Autêntica, por exemplo, que traziam a metodologia desses trabalhos de mediação, dessas oficinas que eram realizadas nessa escola. Ali eu começo a entender um pouquinho desse processo de edição de um livro e que me ajudou muito no início da editora Malê. O fato de ser bibliotecário também contribuiu assim potencialmente para poder fazer esse trabalho. Então eu tinha uma intimidade com o livro muito grande. Aliás, toda a minha trajetória foi muito profissional, foi envolvida com livros. Assim. Ainda com 15 anos eu fiz um curso de gráfico encadernador, então ali eu aprendi a encadernar livro, a restaurar livro. Então eu entendia já como funcionava o objeto e depois eu fui entender sobre o conteúdo. Enfim, então na Maleco, por ela ser uma editora pequena, você não tem pessoas cuidando, não tem uma pessoa cuidando de cada parte. Então você meio que faz tudo que é possível fazer. O meu trabalho ele vai desde da recepção dos textos, né, da avaliação desses textos, da seleção dos profissionais que vão trabalhar na produção desse livro, da elaboração de se pensar o custo desse livro, a divulgação desse livro, ou seja, todo o processo da ideia do livro a ele se tornar realidade e estar circulando entre os leitores é um processo que eu preciso acompanhar. Então, o trabalho do editor está muito voltado em relação a tudo isso. Né? Ele está voltado em relação à vida do livro. Tenho pensado nesses momentos. Assim, eu estou num momento muito de reflexão, justamente sobre essa trajetória, minha trajetória. E um dos momentos que eu considero assim, muito marcante nesse período que eu narrei aqui, ainda dessa pré-adolescência, né, como leitor, então eu tinha um interesse cultural muito grande no mundo, um mundo que eu não fazia parte. Eu lia, por exemplo, aos domingos, eh, todos os jornais. Então, assim, eu conseguia comprar os 3 jornais e passava o domingo lendo os 3 jornais. E me inscrevia em tudo que era concurso cultural que existia, de redação de desenho, o que aparecer, de bolsa de estudos, o que aparecer, eu estava me inscrevendo. E então eu lembro que eu me inscrevi num concurso de redação e o resultado sairia no Globo, no jornal Globo de domingo. E justamente nesse final de semana não tinha
grana, quer dizer, eu não tinha grana nunca, a minha família que tinha. Então, assim, a minha mãe não tinha grana para poder comprar o jornal. E eu estava na rua e vi um vizinho com o jornal. E eu fui muito, assim, feliz até ele pedir para ler o jornal, porque eu tinha participado de um concurso. E ele foi tão ignorante, ele me humilhou de uma maneira tão profunda, que esse é um momento, assim, muito marcante para mim. Ele achou um absurdo eu pedir para ler o jornal dele. E eu trago esse momento como marcante, não como um momento dramático, mas como porque naquele momento, quando ele disse que eu não deveria ter pedido a ele, que ele não deixaria eu ler o jornal, eu pensei que na minha trajetória eu não viveria mais aquilo. Então, serviu para mim como uma força do que eu viria a ser como adulto. Esse é um momento marcante. O outro momento também que é bem marcante é que quando eu faço o vestibular e de cara, assim, eu tive como resultado que eu não tinha entrado em nenhuma vaga. E fui trabalhar numa loja de embalagens, assim, também por causa de um vizinho, nesse caso, já um vizinho muito bacana, que achava que eu seria o gerente daquela loja. Ele falava: Nossa, você é tão inteligente, dedicado, você vai ser o gerente dessa loja de embalagens. E eu trabalhei uma semana nessa loja e foi a pior semana da minha vida. Assim. Eu, com 18 anos, ali, perdido naquele lugar, atendendo aquelas pessoas. E no momento em que esse dono da loja de embalagens me chamou para uma conversa, isso eu comecei a trabalhar numa segunda, ele me chamou para essa conversa na sexta-feira e disse: Olha, sua avaliação é a mais positiva do mundo e eu quero muito que você fique aqui, porque eu quero que você se torne o gerente dessa loja. Foi um dos momentos assim, mais tristes da minha vida, porque eu pensei, não, isso não é nada que eu não quero ser o gerente dessa loja. Então eu peço demissão, peço para sair dali, e na semana seguinte eu recebo um telegrama da Unirio dizendo que eu tinha sido tinha conseguido uma colocação porque um dos candidatos tinha desistido. Então, 30 vagas, a minha colocação foi 31, alguma coisa nesse sentido. Então, aquele telegrama da Unirio foi assim, novamente, né, numa época pré-internet. Aquele telegrama da Unirio foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Assim, é como se em segundos tudo começasse a fazer sentido. Na outra semana eu já estava iniciando na graduação, estudando biblioteconomia. E acho que o terceiro momento já é um momento de num lançamento, e aí é quando a gente da editora Malê. Então, quando a gente lança o primeiro livro da Conceição Evaristo, que foi aqui no Centro Cultural do Rio de Janeiro, e foi um momento assim muito especial, porque lotou, tinha cerca de 250 pessoas, num lugar muito representativo, e todos que estavam ali estavam muito felizes. Aquilo assim, eu não tinha ainda consciência do que era a editora Malê, havia só o desejo, e naquele momento, com todas aquelas pessoas, toda aquela comunidade, né, da literatura negra ali, celebrando aquele momento, eu tive um entendimento de fato da importância da editora Malê e do quanto eu estava no caminho certo. Então, acho que são três momentos que me deram sentido, assim, o sentido do que é a minha vida e do quanto eu posso contribuir para uma melhoria, sabe, da sociedade. Então, eu estava comentando aqui sobre a dificuldade dos autores negros para fazer circular seus textos, né, seus livros, que é algo muito real. Agora, isso também não quer dizer que o mercado editorial de uma maneira geral e o mercado editorial para a literatura brasileira, principalmente a literatura brasileira contemporânea, seja algo tão positivo. É um mercado que a gente costuma dizer que o mercado está em crise, o mercado está em crise, mas me parece que esse mercado sempre esteve em crise.
né? Quando, bem lá atrás, ainda na década de 30 ou 20, eu acho, que o Monteiro Lobato pensa em vender livros em farmácias e tal, é porque já havia uma crise desse mercado. Quer dizer, já havia uma preocupação de que se produzia muito livros e que esses livros não conseguiam ser distribuídos no Brasil de forma adequada. Quando a gente pensa também na coleção Para Gostar de Ler, que eu citei aqui, é a mesma coisa. Então, esses escritores eles estavam preocupados porque a literatura brasileira não circulava o quanto que seria o ideal. Então, hoje é a mesma coisa. Então, se vende muito pouco. Se vende muito pouco, se consome muito pouco e se lê muito pouco no Brasil. Mesmo se a gente pensar que as pessoas, que essa cultura letrada, né, que hoje é tão hegemônica, ela força as pessoas a estarem lendo o tempo todo, mas não estão lendo literatura. Isso eu acho que tem muito a ver com a relação que se estabeleceu no Brasil com o livro. Então, o livro ele esteve sempre à margem. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a forma como o livro foi introduzido, né? Então, antes da família real vir para o Brasil, havia uma proibição em relação aos livros. Quando se tinha livro, ele estava nos colégios, que eram os colégios dos jesuítas. Então, o livro estava relacionado muito à religião. Com a vinda da família real, então a gente começa a poder imprimir livros aqui no Brasil, mas tinha uma censura fortíssima. Então, havia um controle muito grande em relação ao que se podia imprimir ou não. Então, depois a gente vem para o século passado com vários momentos de ditadura, uma perseguição em relação ao livro. Então, o livro ele nunca foi naturalizado. Há uma questão também que ele está muito relacionado o próprio desenvolvimento econômico do país. Então, se a gente não tem justiça social e se a gente tem uma população em que apenas um número muito pequeno tem acesso aos bens culturais, é claro que a gente vai ter uma massa enorme que vai estar não só afastada do livro, mas está afastada também do cinema, está afastada também do teatro. Então, os bens culturais do Brasil eles estão disponíveis apenas para um número muito reduzido de pessoas, se a gente pensa na nossa população de uma forma total, né? É claro que isso afeta o mercado editorial. Então, o mercado editorial que ele precisa... Outra questão, o mercado editorial ele se estruturou durante muito tempo a partir das vendas para o governo. E não que o governo não tenha que criar políticas públicas para o livro. É uma obrigação do governo, né? A gente tem a lei do livro, que deixa isso muito bem especificado. Mas ter um mercado que só vai conseguir respirar a partir da compra do governo é sinal que é quase como se esse mercado não existisse. A gente precisa ter um mercado que ele seja, de fato, independente. Isso vai se fazer com um número maior de consumidores, não só de leitores, consumidores de livro. O trabalho que o governo faz é um trabalho de incentivo à leitura, mas não é um trabalho de incentivo ao consumo de livros. Então, é entender esse livro como um produto que precisa ser consumido. Por exemplo, a gente tem muito questionamento em relação ao preço do livro. Então, a Editora Malê ela participa muito de vários eventos, assim, isso na pré-pandemia, e as pessoas questionam, por exemplo, que um livro de R$ 25 é um livro caro. Essa ideia de quanto eu deveria gastar em um livro é algo também que precisa ser modificado. Se a gente pensa também na questão da publicidade que é feita em relação ao livro, então a gente está dentro de uma cultura de massa, a gente está dentro de uma sociedade de consumo, e se a gente pensar, por exemplo, na cerveja, né, esse exemplo que eu estou trazendo nem é meu, é do Afonso Romano de Santana.
na cerveja e toda a publicidade que é feita em relação à cerveja. Então, você vai ter publicidade de cerveja em outdoor, em revista, em televisão. Você não tem esse tipo de investimento, né, principalmente de quem poderia fazer, de quem tem fôlego financeiro para fazer, em relação ao livro. Na nossa cultura, o livro como objeto ele não aparece, por exemplo, nas representações mais populares que a gente consome. Então, o livro não aparece na novela, por exemplo. É muito raro, né, a gente pensar na novela como esse grande produto que o brasileiro pobre consome, que já foi muito mais hegemônico, né? O livro não aparece ali. É interessante como os personagens não leem, né? Como os personagens não frequentam biblioteca, como não existe um personagem que é bibliotecário. E se a gente faz uma comparação com um outro polo fortíssimo da cultura de massa, que é a cultura dos Estados Unidos, nos filmes mais voltados apenas para o entretenimento, a biblioteca aparece. Até num filme de aventura, no filme do Homem-Aranha, nem que ela apareça para ser destruída dentro de uma luta, mas a biblioteca aparece. É muito raro ela não aparecer. E então se comunica algo com isso. Se comunica que naquela cultura e mesmo dentro de uma ambiência de entretenimento, a biblioteca é presente. Numa série americana que também foi muito famosa, né, que é daquelas são 4 mulheres e que aquela série ela foi exportada para o mundo todo. Então, das cenas chaves da série, que é quando a personagem, que por sinal é uma escritora, vai casar, ela vai casar em uma biblioteca. Então, assim, a biblioteca ela aparece muito nesses filmes e eu acho que isso está comunicando alguma coisa. E aqui nas nossas representações, a biblioteca, nas nossas representações populares, a biblioteca e o livro pouco aparece. De certa forma, o que me parece é que a nossa elite, e tristemente até mesmo a nossa elite cultural, ela entende que o livro não é algo que deveria ser popularizado, né? E essa comunicação, de fato, ela surtiu efeito. Então, porque o brasileiro das camadas mais populares, ele não é que ele não veja o livro como algo importante e que ele precise ter cuidado, né? Tanto que basta um bibliotecário jogar um número de livros no lixo para causar uma comoção até em quem não lê, né? E se você conversa com uma pessoa pobre e que você fala assim, mas você acha que o livro é importante? Ela com certeza vai dizer que é importante. Ela pode até dizer que tem um livro em casa. Esse livro fica na estante guardado porque ela jamais jogaria fora esse livro, porque alguém pode um dia querer ler esse livro. Esse alguém nunca é a pessoa é, pobre que tem o livro. Então, voltando ainda dentro dessa reflexão, a questão de como o livro foi introduzido no Brasil, muito relacionado, né, a jesuítas e a igreja como um objeto sagrado. Na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o que mais se lê no Brasil é a Bíblia. O livro que mais se tem no Brasil é a Bíblia. Então, é como se o livro de literatura também trouxesse um pouco dessa relação com esse objeto como algo sagrado, que eu preciso ter cuidado e que eu não tenho que jogar na mochila, que eu não possa marcar, que eu não possa utilizar até que ele fique velho, que eu não possa ler e dar para uma outra pessoa utilizar, ler e passar para uma outra pessoa e esquecer que aquele livro foi meu. Não é como se fosse um bem que eu tenho que guardar, mas não necessariamente usar. Eu acho que tudo isso que eu falei aqui, eu fiz uma longa viagem, mas eu acho que tudo isso afeta negativamente o mercado. A gente precisa, de fato, criar uma campanha que envolva a todos e que não seja essas campanhas que foram feitas no sentido de que ler é prazer, né, o livro é seu melhor amigo. Eu acho que
tem que ser algo muito em outro caminho, sabe? No caminho de que você introduz o livro da mesma maneira, por exemplo, que o celular foi introduzido no Brasil e que hoje todo mundo carrega seu celular para cima e para baixo, que as pessoas estão sempre grudadas olhando para o celular. É um objeto que as pessoas têm como muito naturalizado no seu convívio. Eu vivi uma experiência como bibliotecário que para mim é muito inesquecível, em uma das bibliotecas do SESC, de uma menina que entrou na biblioteca muito encantada. Essa biblioteca ela era numa região rodeada de comunidades, então a gente recebia ali muitas pessoas dessas comunidades. Essa menina ela entrou muito encantada na biblioteca e o pai dela veio atrás da menina muito preocupado e dizendo para ela: não vamos sair daqui, vamos sair daqui. E ele estava muito constrangido, então ele trazia o entendimento que aquele espaço não era um espaço em que ele poderia estar e que a filha dele também não poderia estar naquele espaço. Ele estava totalmente constrangido de estar dentro de um espaço da biblioteca. Então, assim, essas bibliotecas que também são vistas como castelos, né, em que as pessoas não podem estar, que não foram criadas para essas pessoas, também afasta muito esse leitor em potencial do livro. Dentro da biblioteconomia, existem várias vertentes, né? E a minha geração de bibliotecários é uma geração que ficou muito encantada com os avanços da tecnologia. Então, assim, a gente é a geração em que num período em que se começa a ser introduzido nas universidades, nas bibliotecas, o computador. Então, foi muito influenciado pela questão da automação das bibliotecas, automação dos acervos. É uma geração que foi jogando fora aqueles catálogos antigos de livros impressos, né, que as pessoas pesquisavam para encontrar os livros. Isso fez com que essa geração ficasse muito voltada para a questão técnica da biblioteconomia. Mas existe um grupo muito forte que é voltado para a mediação da leitura, que entende a biblioteconomia como um compromisso social. Eu faço parte desse grupo, eu entendo a biblioteconomia desse jeito. Então, o meu trabalho ele sempre esteve muito voltado para a mediação da leitura. Quando eu trabalhei numa biblioteca universitária que não fazia nada disso, eu acabei pedindo demissão desse lugar, eu me sentia totalmente desidratado ali dentro, sabe, dos meus sonhos, dos meus desejos, e no SESC eu consigo me encontrar, porque era justamente a ideia da biblioteca com a ação cultural, que é algo que o Luiz Milanese defende muito, né? A biblioteca como um local de ação cultural. E aí todo o meu trabalho foi voltado para isso, assim, entender a biblioteca como um centro de cultura, um centro popular de cultura. Então, principalmente porque justamente, pensando no Brasil, a biblioteca é esse espaço que poderia democratizar o acesso ao livro. Então, se a gente tem uma população que é muito pobre e que não pode comprar livro, as pessoas podem conseguir o livro gratuitamente nas bibliotecas. Então, isso se dá em ações de mediação da leitura, mediação direta da leitura, que não necessariamente é uma contação de história ou uma leitura dramatizada, que é você pegar um livro e ler para alguém, mediação da leitura em grupos, rodas de leitura, clubes de leitura. Clubes de leitura é uma das ações assim mais potentes de criar envolvimento com a leitura. Eu trabalhei durante 9 anos em um clube de leitura que se chamava Pequenas Leituras, porque eram narrativas curtas, Grandes Leitores. E ali eu tive experiências assim, muito positivas, até mesmo de pegar um grupo que era um grupo de uma região bem pobre do Rio de Janeiro, que é a Cidade de Deus. E no início desse trabalho com esse grupo, praticamente o grupo todo falar que não gostava de leitura. Então eles só estavam fazendo parte desse grupo comigo, porque isso fazia parte de algo maior.
que era um pré-ENEM, né, uma preparação para o Enem, e que no final desse grupo, quer dizer, isso durou um ano, no final, na avaliação com o grupo, o que eles colocaram dentro de todas as atividades que eles participaram, que eles mais gostaram, foi justamente os encontros de leitura. Então, isso traz para mim essa informação, o quanto é possível você fazer as pessoas passarem a gostar de ler. Porque se a gente pensa também no Brasil, se você chega para qualquer pessoa e fala assim, sei lá, menino, você não sabe o que aconteceu ontem? Pronto, o olho da outra pessoa já vai regalar, ela já quer saber o que aconteceu ontem. Então, assim, nesse campo, nesse universo oral, a gente é muito tentado pelas histórias. Não à toa as novelas fazem tanto sucesso, não à toa as radionovelas fizeram tanto sucesso. Então, o que eu penso é que esse universo ficcional é algo que o brasileiro está totalmente apto para poder entrar. O entendimento dele em relação ao livro, à literatura e o que é a leitura, que talvez esteja contaminado de ideias negativas. E se a gente conseguir virar essa chave, eu acho que a gente consegue ampliar o nosso número de leitores no Brasil. Bom, eu acredito que para o Brasil se tornar um país de leitores, a gente precisa investigar, como eu comentei aqui, investigar como se deu a introdução do livro no Brasil, quais foram os discursos que foram construídos em relação a livros e leitura, investigar também essa relação que é essencial em relação a desenvolvimento econômico, distribuição de renda e leitura, que eu acho que é algo que não se faz. Então, se a gente não caminha para um Brasil que seja mais justo socialmente, né? Se a qualidade de vida das pessoas não melhora, a gente também vai ter muitos emperramentos em relação à formação de leitores. Agora, mesmo assim, a gente consegue também semear nesse leitor que está preocupado com o pão de cada dia, né? Que a preocupação essencial desse leitor em potencial é a comida, porque sim, precisa se comer, e que o salário que se recebe, às vezes, muito mal dá para comprar a comida, mas a gente tem também como inserir nesse leitor a paixão pela literatura, porque justamente a partir da literatura ele pode até mesmo lidar com a realidade com uma realidade que é tão adversa e eu até me coloco dentro disso que eu tô falando para vocês. Assim. A literatura ela me serviu como uma possibilidade, como uma ponte de vivenciar diversas situações, diversas emoções que a desigualdade social fazia com que eu não pudesse viver. Então, eu acho que esse entendimento da literatura como um direito, que é um direito a imaginar outros horizontes, a imaginar outras narrativas, outras possibilidades de vida, fazer com que a população entenda a literatura como um direito, né, um direito que você vai reivindicar, é um caminho. Eu acho que é um caminho possível, existem outros, mas é um caminho possível para o Brasil se tornar um país de leitores.